Top Cultura, 18 anos com você. Olá, estamos de volta com o programa Bem Viver e hoje falamos sobre doenças respiratórias com o Dr. Paulo César Correia. Ele é pneumologista. Então, Paulo, a gente estava falando a respeito do frio, né? Que ele acaba aumentando a incidência das doenças, mas que outros fatores também podem auxiliar para aumentar a incidência de doenças respiratórias? Então, para as doenças respiratórias, assim, o grande vilão, né, histórico é o tabagismo, né? Em primeiro lugar, o tabagismo ativo, que é quando a pessoa fuma, né? Então, a pessoa que fuma, ela adoece por doenças de toda a economia do organismo, né? Sejam doenças respiratórias, né? DPOC, câncer de pulmão, Doenças, né? que a gente já está assim familiarizado, né? As doenças cardíacas, os infartos, as anginas, os derrames e tudo mais, né? Uma coisa que é menos comum do público reconhecer são os efeitos do tabagismo passivo, né? Então, quem está exposto à fumaça de cigarro de quem fuma, né? E até hoje a gente tem pacientes assim, né? Pacientes que trabalhavam há muito tempo, né? Quer dizer, como esse reconhecimento foi inclusive assim obnubilado, né? Foi abafado pela própria indústria do tabaco, né? Que negou durante muito tempo que a fumaça do cigarro provocasse doenças nas pessoas que não fumavam. A gente sabe, né? Bronquite crônica, câncer de mama em mulher pré-menopausa. Olha só. Câncer de seios da face, câncer de pulmão, várias doenças são provocadas pela exposição ao fumo passivo. E uma coisa interessante para os pais, né, então, por exemplo assim, hoje muitos pais sabem que fumar faz mal para o filho, então não fumam na presença do filho. Mas eu estava contando para você, então, por exemplo, vamos supor, um pai que está aqui no seu escritório, por exemplo, e ele trabalha no escritório, usa o computador, fuma, digita seus textos, seus e-mails, entra no Facebook e tudo mais. Então, quando a criança entra naquele ambiente, né, a fumaça do cigarro se deposita nas paredes, nos carpetes, né, no próprio cabelo, nas roupas, né, na própria fala da pessoa. E um pesquisador estrangeiro fez um estudo muito interessante que ele ligou um ventilador num ambiente fechado e ressuspendeu essas partículas que estavam em cima de móveis, nos carpetes. E isso a criança pode não só inalar, como criança... Lembra que criança fica engatinhando no chão? Então o brinquedinho que está no chão tem essas substâncias tóxicas, ela ingere e inala essas substâncias tóxicas. Acaba sendo passivo também. Também. A gente chama isso de fumo passivo de terceira mão. Uhum. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Paulo, é só ligar no 3559-3902 e a gente está ao vivo no www.topcultura15.com.br. Então é por isso que as doenças respiratórias crônicas, elas representam a terceira causa de mortalidade, né, no país. Porque é lógico que a poluição do tabaco, né, auto-infligida, quem fuma, e a poluição do cigarro de quem fuma sobre quem não fuma, né, a própria poluição ambiental também representa um desafio à saúde da população importante. Então, por exemplo, essa época do ano tem muita doença respiratória em São Paulo. Essa doença respiratória em São Paulo tem a ver com, por exemplo, né, com a fumaça do escapamento que sai dos carros, mas tem também a ver com os fenômenos de queima de cana em Piracicaba, no interior de São Paulo. Olha só. Os fenômenos da atmosfera, eles não ficam restritos ao lugar onde eles são produzidos, né? Porque existem correntes de ar e tudo mais. Então já foi estudado isso, né? Por exemplo, quando você queima cana em Piracicaba, no interior de São Paulo, queima, esse ar poluído, ele vai até a Amazônia, bate na Cordilheira dos Andes e volta para São Paulo. Então, os fenômenos da atmosfera, eles não são pontuais, né? Então, quando você produz uma queima no lugar, aquilo pode prejudicar não só aquele lugar, mas com uma distância também, né? Então aí a gente está sujeito a isso, né? Não tem muito como evitar, vamos dizer assim. Então a gente tem que lutar cada vez mais, né? Por exemplo, assim, né? Né? Em carros, por exemplo, catalisadores melhoraram, né? Por exemplo, hoje tem toda uma discussão que deve ser feita, né? Quer dizer, carros que sejam ecologicamente responsáveis, né? Quer dizer, a questão hoje em dia da ordem do dia, né? De carro elétrico, né? Existem várias montadoras, né? Fazendo carros, né? Com autonomia de 80, 100 quilômetros, né? É uma coisa que a gente tem que caminhar cada vez para isso, porque né, a gente não pode esquecer, né, gente, que o pulmão ele está em contato com o meio ambiente, né? O órgão que tem mais contato com o meio ambiente nosso é a pele,
que recobre o nosso corpo todo. O segundo órgão com maior contato com o ambiente é o pulmão, né? O pulmão está diretamente em contato. Então, se a gente for agredir a natureza, fizer queimada, né? Por exemplo, no mundo, como, né, você falou assim, né? Por que doença respiratória mata tanto? Além do cigarro, né, e de outras coisas, né? Por exemplo, quando se queima biomassa, né? Por exemplo, queima carvão, queima lenha, né? Para produzir energia, né? E tudo mais. E em países, né? 50%, por exemplo, da queima de biomassa é feita em países da África, Índia, Paquistão, esses países. Então, é muita queima e aquelas substâncias tóxicas ficam naquele ambiente, né? E muitas vezes quem é mais exposta, inclusive existe um diferencial entre os sexos, né? A mulher é mais exposta, porque ela fica cuidando das crianças e é ela que está ali, tá cozinhando, ela fica mais tempo em casa, né? Uhum. E ela acaba ficando mais exposta. Olha só. Então, vamos falar um pouquinho agora de algumas doenças especificamente? Claro. Por exemplo, a bronquite é uma doença assim, muito comum nessa época. Né? Normalmente as pessoas falam assim, doutor, eu tenho bronquite asmática, né? Esse foi um termo que nós médicos, né, assim, a asma era uma doença que provocava muito estigma, né, uma marca na pessoa, né? E os médicos, né, pelo juramento de Hipócrates e pela tradição da medicina, a gente tem sempre a ideia, né, de suavizar a coisa para os pacientes, né? Então, quando se queria dizer para o paciente, né, porque a asma foi reconhecida pelos próprios pacientes, historicamente, nos outros séculos, como uma causa importante de mortalidade. Então, os pacientes ficavam aflitos de falar assim, nossa, mas a asma é uma doença muito grave. Na realidade, todas as doenças da medicina, elas têm graus, né? E tem asmático leve, né? Então, quando o médico, por questão humanitária, queria humanizar, né, e não deixar o paciente ansioso, ele falava assim, não, você tem uma bronquite asmática, né? Mas é tudo asma, né? Agora, a asma é uma doença perfeitamente controlável, né? Ela deve ser acompanhada, né, por um médico que tem experiência com asma, né? E, assim, a gente costuma falar assim, né? Toda pessoa já ouviu dizer assim, que você deve medir a pressão 1 ou 2 vezes por ano, né? A mesma coisa é com a função do pulmão. Só que a função do pulmão não é um aparelho que a maioria dos médicos tem, né? Com um aparelho de pressão. É feito um exame que chama espirometria, que é muito importante para poder identificar corretamente a asma, porque nem tudo que chia é asma, né? A asma é uma doença caracterizada por tosse, que normalmente é uma tosse seca, né? Essa chieira torácica, né? E a falta de ar, né? Então, eu diria para os nossos asmáticos, né? Asmático pode ter várias combinações disso. Tem asmático que nunca chia. Tem asmático, por exemplo, que só tosse. Tem asmático que só tem falta de ar. Então, tudo depende. Tudo depende. Então, o melhor é procurar seu médico, fazer o diagnóstico adequado, e asma é uma doença que tem controle. Então, doutor Paulo, a gente continua falando sobre isso no próximo bloco. Ok. Quem quiser fazer perguntas, liga no 3559-3902. A gente volta já.